marca muito essa ideia aí o perfil aberto, você tem Pronto, algum. enviei. Ok, Gabriel, vou olhar. O perfil aberto, você tem várias possibilidades a partir dele. O perfil aberto, você tem várias possibilidades de vender uma boa imagem profissional. Porém, você está também com risco de ser avaliado, né, naquilo que hoje está muito comum a gente chamar de é, cancelamento. Então, você pode ter validação, aprovação, mas também você pode ser cancelado. Então, aí eu quero escutar a opinião de vocês e aqui é realmente um momento para vocês colocarem o que que eu já li que vocês colocaram na questão. Que eu pensei o seguinte: vou fazê-los pensar e na hora que eu colocar eles para falar, eles já pensaram sobre o assunto, né? Então eu quero escutar de vocês aí, não precisam ser todos, né? Cada um de uma vez. Por que aberto o perfil ou por que fechado? O que vocês acham? Quais são as vantagens de ser aberto? Quais são as vantagens de ser fechado? E o que você acha? Qual que é o melhor para você? Vamos lá, quem começa? Pode ser, tipo, professor, eu acho que quando você Aham. tem um perfil aberto, você define quem é você, mas não define literalmente, né? Porque as pessoas lá veem uma vida lá que você cria no seu perfil, então você pode criar, sei lá, conteúdo de corte de cabelo, essas coisas e tal, mas aí ninguém vê outra parte. Aí depende do que você for postar, né? Tipo, sei lá, do que você for criar mesmo, na verdade, né? Uhum. Sim. Então Posso você. agora? Peraí, deixa eu entender. Você prefere aberto ou fechado, Patrick? Ah, Elton. Ah, Elton, desculpa. Eu prefiro aberto, porque lá você mostra para as pessoas quem você é e também pode ajudar numa vaga de emprego, se caso você for consultar seu Sim, perfil, dependendo dos seus negócios. sim. É, quem não fez o perfil no LinkedIn, né, façam o perfil que eu vou cobrar isso como atividade, ok? Agora eu vou cobrar isso de atividade para vocês. O Vai que que é lá, isso aí, professor? eu vou falar para vocês agora também. É uma página de. É como se fosse um Facebook, só que só Para empregos. para empregos e para profissão, para você colocar lá seus interesses, coloca sua carreira. Vai lá, Não, se eu for colocar minha Professor, carreira, não vai ter nada. Não, mas a sua carreira eu, já é estudando, por exemplo. Você pode postar Cursante em foto. técnico em administração. Exatamente. Você já é um cursante, um cursista do técnico em administração. É, e, e você pode colocar, inclusive, fotos estudando, fotos do print daqui do slide do professor, e mostrando, olha, estou fazendo um curso disso, estamos no componente sobre ética profissional e relações humanas, com o professor Já faz mestre aquela bela divulgação do professor top, né? aí divulga o professor também. Que aí o professor, aí marca o professor que o professor compartilha. Então, aí aumenta o seu engajamento, a sua boa impressão. É sobre isso. Marque o meu arroba. professor, eu nem sei, tipo assim, se eu vou fazer esse treinado, porque eu literalmente. Porque, Por tipo assim, quê? né, eu acho Você que. prefere aberto porque. Então, tá. Eu acho que porque, tipo assim, né, a rede social é pra isso, é pra uma troca igual, por exemplo, o trabalho. Uhum. Você tem a rede social aberta, ele é possível as pessoas, umas pessoas que você trabalha com alguma coisa, tipo, para o público, né? Tipo, vendedor, você é um médico, você pode divulgar o seu trabalho a partir dali, então o perfil aberto fica mais fácil. Eu também Uhum. acho que é mais fácil para conhecer as pessoas. Eu acho que a rede social é para isso, né? Para compartilhar um pouco mais da sua vida ou não, depende também, né? Sim, E só para olhar o perfil das pessoas. Aí como é que vai olhar com o perfil fechado? É meio assim. sim. Quem mais, pessoal? Tem Olha, uma professor, opinião? Pode falar. eu coloquei lá fechado, mas eu esqueci de acrescentar uma coisa que eu tô pensando aqui. Uhum. Pode falar. Oi. Aconteceu um negócio aqui, desculpa, sobre o Instagram. Uhum. Eu prefiro um Instagram pessoal, eu prefiro fechado, professor, um Instagram privado, mas fechado.
sobre, talvez, por experiência própria, ser colocado em grupos indevidos e receber mensagens que não, digamos assim, é de muito agrado. Já um Instagram profissional eu deixaria aberto. Então esqueci de indagar isso aí. É, Mas a minha essa, visão de um, mas a minha visão de um Instagram pessoal seria fechado. sim, essa é uma visão bacana. Você conseguir construir dois perfis, né? Um perfil profissional e um perfil, digamos assim, pessoal. E aí você consegue administrar isso, né? Um você deixa aberto, o outro você deixa fechado. E mesmo se você for fazer um perfil só para os seus amigos ou só para os seus melhores amigos, é interessante ainda assim tomar cuidado com a imagem, porque rola prints, né? Depende, se você ceder, pode ser que alguém te queime a imagem, te negative aí dentro dessa ideia de representação pública, de opinião pública. Então, assim, Isso. formar uma opinião pública é muito difícil de forma positiva, mas quando é negativa, sabem que o povo cai matando, né? A galera vai na onda, assim, e quando é hora de cancelar. Pode, tem Sim. mais? E só dando outro engajamento sobre, eu pensei mais sobre os meus familiares, não querer revelar minha família. Porque além de eu colocar a minha imagem, eu estou pondo imagens dos meus familiares a Entendi. outras pessoas. Privacidade, né? Uhum. Sim. Isso. É interessante se preocupar com isso também, antes de publicar a foto de alguém, ou a foto que alguém apareceu na sua foto, né? Você perguntar, fulano, você autoriza a publicação? Né? É ético fazer esse questionamento. Muito bem, pessoal. Quem mais? Alguém mais? Então, si- sigamos aqui. A, a ideia de interações sociais, eu vou trazer para vocês algo de conteúdo, tá? Algo de conteúdo aqui que que eu falei, eu estou evitando ao máximo trazer assim teorias, filósofos, mas a gente precisa dar luz de algumas teorias filosóficas para a gente entender muitas coisas que inclusive nós já problematizamos. Nós problematizamos bastante as interações sociais nas redes sociais, né, que elas de alguma maneira imitam as relações fora das redes sociais, elas possibilitam coisas que dentro das redes sociais físicas não tem, né? Por exemplo, de conseguir conversar com alguém lá do outro lado do mundo, né, no mesmo momento, instantaneamente, em uma chamada de vídeo, com áudio, imagem. Porém, há coisas que as relações da internet são próprias dela, como nós falamos, o anonimato, de alguém esconder. E aí agora nós vamos falar sobre conceitos de o ser humano individual e o ser social. Voltando ao que a gente já marcou na primeira aula, só que agora com alguns filósofos teóricos para abarcar isso, ok? E nos Então, comentários. o que precisamos entender aqui? Primeiro, essa ideia da marcação, que a gente vai chamar aqui de uma marcação sociológica, da sociologia, a sociologia moderna, que é uma sociologia que vem depois do iluminismo, né, é próprio do iluminismo, essa ideia de liberdades individuais. E para haver as liberdades individuais, os filósofos defendem a noção de sujeito ou de indivíduo. Indivíduo seria uma parte da composição dos grupos, seria uma parte, uma parcela, né, uma unidade daquilo que é coletivo. Aí o John Locke vai dizer que as liberdades individuais elas devem acontecer em que todos possam ser livres para serem indivíduos, ou seja, para ter a sua subjetividade respeitada, ter então o individualismo. Então, o fortalecimento do individualismo, como no final do vídeo vocês viram
o Lipovetsky, né, a crítica de Lipovetsky, é de que no estado atual que nós estamos, no estado contemporâneo, esse individualismo ele é voltado para uma necessidade de consumo, esse individualismo ele é voltado para uma questão aí, por exemplo, a gente pensa as Coca-Cola feita para você, né? Não é a Coca-Cola, mas é outra que é outra empresa que fala essa ideia do feito para você. Como se você fosse um indivíduo pensado e não mais um consumidor, né? Constrói-se essa ideia de individualismo, como se o indivíduo tivesse algum valor de fato, mas o massificam, ou seja, coloca ele como apenas parte da massa. Então, no entanto, para a compreensão deste conceito, se faz necessário entender o indivíduo em seu estado de natureza, ou seja, anterior à sociedade civil. Os filósofos chamados aí de iluministas, que serão do século da luz, né, século XVII ao século XVIII, que trazem uma crítica à Idade Média, dizendo que a Idade Média era uma idade de retrocessos, né, uma idade de não avanços, e eles pregam que a ciência, eles acreditam que a ciência ela vai alavancar aí uma evolução para um novo tempo, né, que seria aí uma sociedade mais autônoma e, portanto, uma sociedade mais justa. Justa, igualitária e fraterna, que é o que defende eles lá do século XVII ao século XVIII, que é o que provocou a Revolução Francesa. Liberté, égalité e fraternité. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí o filósofo John Locke, que é o pai do liberalismo, né, dessa ideia de liberdades individuais, o Estado garantir liberdades individuais, ele vai trazer essa noção de pensar que é preciso reconhecer que existe um tipo de indivíduo, ou seja, um tipo de pessoa anterior à formação social, ou seja, que a gente estava falando da socialização. Se tirar a socialização do indivíduo, quem é ele? E aí vamos lá. Esses são os contratualistas. O que esses três grandes teóricos aqui contribuem para a ideia nossa de sociedade? Entender que o Estado, o poder estatal, ele é um contrato. Eles vão falar que ele é pacto. É um pacto entre as pessoas para viverem em comunidade, viverem em grupo. Ou ainda, para os grupos conviverem entre si. Então, esses são os contratualistas. O John Locke, que é o do meio aí, que é o pai do liberalismo. O inglês aqui também, inglês como John Locke, o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes é fácil lembrar dele, é só falar Hobbes, o doce da vovó lobo mau, porque ele acredita que todo homem é um lobo por natureza, ou seja, o homem é mau por natureza, o homem é selvagem por natureza. Para o John Locke, o homem é lobo do próprio homem. Se não tiver regulação política para o John Locke, para o Thomas Hobbes, os homens e as mulheres, né, a sociedade ficariam em uma guerra constante até que criasse um líder ou todos se matassem. Então, para ele, a construção de uma política, o contrato, né, entender a lei, o Estado como um contrato, para ele é uma noção de impedir de que o estado de guerra se instale. Porque para ele, o que motiva um contrato, ou seja, a formação de um contrato, uma política, é o estado de guerra de todos contra todos. Para ele, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então, ao contrário do que a gente defende na lei, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Por que todo mundo seria culpado? Porque eu tô sempre vigiando e com medo do outro. Porque o outro pode me tirar a liberdade. Então, para ele, esse é o estado de guerra. Aquele que evite o estado de guerra de todos contra todos, o poder soberano é legítimo. Então, a gente elege um presidente, a gente elege um deputado, a gente obedece o policial, né, se for parado por ele. Por quê? Porque a gente está colocando legitimidade naquilo que vai organizar a sociedade para que não tenha aí o que o Hobbes chama de estado de guerra. Todos contra todos, né?
a frase famosa dele é: o homem é lobo do próprio homem. Então, ele acredita que a gente é selvagem e poderia ir sem o Estado, sem esse pacto, né, o Estado máximo, a gente não conseguiria ter liberdades. E mais, ele coloca que é preciso ser submisso ao Estado. Por que a gente tem que ser submisso ao Estado? Para ter as nossas liberdades. Tá? Pessoal, eu estou defendendo e mostrando para vocês a ideia do Thomas Hobbes. Tá? Não significa em momento nenhum que eu acredite nisso, ou não é sobre isso, tá? É preciso entenderem a divergência de pensamento político, ético e moral, né? E aí eu pergunto para vocês, será que realmente nós somos maus por natureza? O estado de natureza é o mal? O ser humano é mau por natureza? Nós somos gananciosos, selvagens, queremos destruir uns aos outros? Será que somos assim mesmo, como defende o Thomas Hobbes, que acredita que todo mundo é mal por natureza? Ou aqui é a ideia do John Locke, né? O John Locke já diz que o estado de natureza das pessoas, ou seja, antes de ser contaminado pelo Estado, né? Antes de ser contaminado, desculpa, pelo Estado não, pelo social, pela socialização, por natureza todos nascem livres e iguais. Para John Locke, todos nascem livres e iguais. Ou seja, a gente nasce livre, mas a gente é atrelado a um meio social que somos aprisionados dentro desse meio. Então, todos temos por direito a liberdade porque nós nascemos livres. Ao nosso corpo e à propriedade privada. Então, liberdade sobre as escolhas privadas e também o que ele defende a propriedade privada. O que é a propriedade privada? É o fundamento do capitalismo, é o fundamento aí do liberalismo, de defender que eu preciso de um Estado para defender a minha liberdade de ter uma propriedade. Porque se alguém estiver invadindo a minha terra, eu preciso ter para quem eu ligar. Esse quem eu vou ligar para me ajudar vai ser quem? O Estado. Então, a defesa da propriedade privada. A liberdade, igualdade e a propriedade, né? Propriedade privada. Fruto do nosso trabalho, segundo o John Locke. O John Locke diz que só é legítimo que o povo se revolte contra os seus líderes quando estes não garantem liberdade, igualdade e fraternidade. Então, só o pai do liberalismo diz que o povo pode se rebeliar contra os seus líderes quando lhe faltar propriedade, quando lhe faltar essa liberdade. E para ele, o parlamentarismo, que seria um regime aí de parlamento, de cadeiras, né, de pessoas, seria aí um indicado, o melhor regime político, pois a soberania pertence, na verdade, ao povo e não à mera vontade do soberano. Então, esses três filósofos são críticos da ideia de rei, né, que é a ideia de monarquia, porque a Idade Média foi marcada pela soberania de um rei. O rei mandou, tá feito, né? Então, agora entra aqui com essa noção, o Estado moderno, a noção de um Estado mínimo. Para o John Locke, o Estado tem que ser mínimo, fazer mínimas intervenções na vida dos indivíduos, não é máximo igual para o Hobbes, que deve ser controlador. Para o John Locke, o Estado só vai interferir na sua vida se você está tirando a liberdade de alguém. Então, todo mundo vive livre, você vai acionar o Estado, vai precisar dele só quando alguém está tirando a sua liberdade. E para ele, a política é um pacto de liberdade corporativa. O que motiva o contrato? O Estado, a política, a necessidade de um arbítrio, né, ou seja, de um controle superior à dos indivíduos. E por fim, aqui, o terceiro dos três contratualistas, o Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau, o famoso filósofo aí, Rousseau, que tem aquela célebre frase: o homem em estado de natureza é um bom selvagem. Para o Rousseau, o homem é um bom selvagem. Ele é selvagem, como fala o Hobbes, mas ele não é mau, ele é bom, né? Ele nasce bom. A sociedade que o corrompe. Famosa frase dele: o homem nasce bom, o ser humano nasce bom, e a sociedade que o corrompe. Para o Rousseau,
é preciso que a educação, que o Estado preserve o bom selvagem. Ele chama aí de bom selvagem. O que seria? Preserve as pessoas da maldade social. Então, para ele, a ética, lembra que a gente falou aí de ética natural ou não? Para ele, a gente nasce bom. A gente nasce bom. E para ele, o sufrágio universal, que seria aí a vontade geral, né, de quem governa, a ideia de soberania não se vincula à vontade do governante, mas sim à do povo, que seria o Estado coletivo e uma vontade geral. Esse seria o sufrágio universal. Um pacto de união, de cidadania, um pacto pela liberdade geral. E o que motiva ele? Para que se tem que ter o Estado? Para que tem que ter contrato? Que tem que ter burocracia? Porque é preciso preservar a propriedade privada, assim como o Locke também defende, e a busca pela perfeição. Para ele, quanto mais regras a gente tiver que controle bem, mais a gente caminha para uma perfeição. E os contratempos também naturais. Então a gente precisa de evitar contratempos, a gente precisa de uma lei para regular, a gente precisa de referência. Então, o que eu estou marcando aqui com vocês? Algo sobre o início do que é moral. Nós estamos fazendo aí várias reflexões sobre a ética, e aí a gente depara com o quê? Com a ideia de uma política. Então, o que é a política para o Aristóteles? A política para Aristóteles é a aplicação da ética numa ordem coletiva. Como assim? Se a ética é uma reflexão sobre o melhor comportamento, a política, ela também é uma reflexão sobre a melhor organização. Então, as duas coisas partem de um mesmo princípio, ética e política. A noção de buscar a melhor maneira para a própria vida ou para a vida da sua coletividade, para a vida do seu coletivo. Então, quando nós vamos pensar que o Estado entra para intervir, né, seja um Estado mínimo, como defende o Locke, ou um Estado máximo, como defende o Hobbes, ou ainda um Estado coletivo, pensar na vontade geral, a ideia aí de uma cidadania, como defende o Rousseau, isso tudo é moral. São as normas que regulam a sociedade. É uma prática da ética, né? A moral aí como a prática da ética. E aí o vídeo chama a atenção de uma questão do Marx, né, do Karl Marx. Segundo Marx, o indivíduo é, em primeiro lugar, um ser real, possuidor não só de necessidades naturais, mas também de potencialidades. O que seria isso? Nós não estamos só para nascer, comer, reproduzir e morrer, né? Para Marx, nós anseiamos por uma potência muito mais que isso. E a forma que os indivíduos são postos, né, dentro do individualismo, dentro de uma construção social, delimita os indivíduos para viver não o seu ser real, né, mas sim um ser apenas selvagem, apenas animal, compreendendo apenas as suas necessidades naturais. E uma dessas potências que nós somos, né, das potencialidades, consiste em poder fabricar a si mesmo, produzir as condições da própria vida material e os meios para satisfazer as suas necessidades de viver. Então, para o Marx, nós somos capazes de produzir a vida, de fabricar a vida. E é nessa noção que entra a questão do individual compor um coletivo e para onde esse coletivo desenvolve, né? Para onde que nós condicionamos esse coletivo para formar o indivíduo. E aqui vamos ainda na esteira dessa mesma reflexão entender que quando nós passamos a delimitar, né, uma justificativa deixa eu parar aqui. Um exemplo simples do que o Estado aí seria esse regulador do Locke imagine o seguinte, que alguém te assaltou na rua, te roubou o celular, e aí você então precisou
do controle do Estado. Por quê? A promessa que o Estado liberal ele vai proteger a sua liberdade individual. Então, alguém veio e tirou a sua liberdade, tirou a sua propriedade, né? Tirou aí a propriedade do seu celular. Então você vai ligar para a polícia, que é a representante de quem? Desse Estado. Então vão vir fazer o boletim de ocorrência, né? E tentar aí chegar em quem fez isso. Então, aí o Estado vai atuar, e digamos que o Estado encontrou, né? Com muita sorte encontrou quem roubou o seu celular, então essa pessoa vai ser punida pela força da lei. Então aí ela vai passar pelo quê? Por um julgamento, tá? Ela vai passar pela cadeira aí de uma burocracia, ela vai ser julgada e condenada pelo crime que fez. Então, esse é o funcionamento ideal do John Locke, né? Que o Estado não mexa na sua vida e não controle a sua vida, a não ser que haja a necessidade. Então, e ele vai indicar que o parlamento, que seria essa divisão de cadeiras, o poder dividido em cadeiras, ele é a melhor forma. Por quê? Eu não posso dar soberania ao Estado. Eu tenho que dar soberania ao povo. Então, a soberania se trata ao povo. E ele defende a ideia de pacto de liberdades, pacto pela liberdade. E aí, como eu também já marquei com vocês, pessoal, deu para entender aqui? Então, o que os três contratualistas têm de central? Essa noção de necessidade do Estado de buscar um regime de organização coletiva, parlamentarismo, sufrágio universal, a ideia do Estado para evitar o estado de guerra, precisar de um Estado soberano, né, como a ideia do Hobbes, mas todos eles defendem o quê? Uma necessidade de pacto, de construção de leis. E aí, uma pergunta retórica para vocês pensarem, tá? Será que eles estão certos? Será que nós precisamos realmente da regulação soberana da lei de um Estado? Ou seja, o que eles defendem é que o ser humano não vai conseguir conviver em grupo se não tiver leis. Que o Foucault traz, né? Vigiar e punir. Instituições que vigia e que pune o indivíduo quando ele sai do comportamento indicado. Sai do comportamento indicado ou ele sai da sociedade, né? Vamos mandar para o manicômio ou para o presídio e ele vai ser sempre aí nessa lógica, vigiar e punir. E toda a sociedade caminha nessa dinâmica, né? Estou no trânsito sendo vigiado. Se eu não respeitar as normas de trânsito, eu vou ser punido. Então, a punição como uma forma de controle. Então, e também de fazer que a força do Estado valha a pena. O Marx vai fazer o desenvolvimento de uma crítica aos contratualistas, principalmente ao liberalismo do Locke, que diz assim, olha, todo mundo nasce livre, beleza, né? Nasce livre, você tem liberdade de ir e vir. Mas, vamos lá, você tem liberdade de ir e vir, mas você não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, você não vai nem vem. Então, você tem liberdade de expressão. Ah, ok. Mas se você não tem nenhum poder aquisitivo, econômico para estar, né, um lugar de status para que a sua voz seja escutada, sua liberdade de expressão não é nada, né? Ninguém importa com a sua opinião. Você tem liberdade de culto, por exemplo, né? O Estado, cada um pode ter a sua religião. Será mesmo? Se você tiver, se você não for ter uma religião fora do que é posto pelo geral, será que sua religião vai ser bem aceita se for uma religião fora da religião predominante? Então, o Marx critica toda essa noção de que as liberdades individuais e de que o Estado ele é construído para proteger os poderosos. Então, para o Marx, o Estado ele existe para proteger a liberdade de quem tem propriedade. Então, se você não tem propriedade, se você não tem se você não tem influências, né? Se você não tem capital, se você não tem acesso ao capital, você não existe. O indivíduo ele é apagado, né? Ele é apenas uma mercadoria. Por isso que o Marx diz que o trabalhador estranha o que ele faz quando ele não
se vê no produto, né? Ele não se vê naquilo que é o que ele trabalha, e aí ele nesse estranhamento da coisa, né? Olha, eu faço, sei lá, eu trabalho numa fábrica de medicamento. A hora que eu termino o medicamento que passa ali pela minha mão, eu não vejo que aquilo é fruto do meu trabalho, porque foi ali um esteira, eu só troquei a caixinha de lugar, enfim. E aí eu fico assim, opa, eu não participei ali, eu não construí o mundo, o meu trabalho é fazer o mesmo e parece que a vida não faz sentido. Então, o Marx critica aqui a noção de que esse individualismo, ele apaga as nossas identidades, né? A gente se vende para o mercado do trabalho e a gente se torna uma mercadoria, apenas uma mercadoria, uma coisa, né? O Marx chama de coisificação humana. A gente vira uma coisa. Então, aqui há, né, de entender essa noção de como que a moral entra, de como que o Estado é construído, por que que esse Estado é construído e a crítica sobre a quem esse Estado serve, né? Esse Estado serve à liberdade, à igualdade e à fraternidade, como diz o John Locke, de quem? De todos ou dos privilegiados? E aqui eu quero colocar para vocês uma noção do que nós estamos fazendo desde os nossos primeiros momentos de aula. Marcar a diferença entre pensar sobre certo e errado, estar intimamente ligado às interações sociais. Por que nós somos formados assim? A gente usou já uma palavra bastante repetida nas nossas aulas, adestrados por isso nessa sociedade. E aqui a visão de que a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, ela é artificial. E ela é um artifício que nós só conseguiríamos reproduzir se a gente receber. Né? A gente só reproduz esse tipo de vida porque a gente recebe a vida assim. A nossa vida é pensada assim e aí a gente passa a pensá-la também assim. Por isso que é muito difícil a gente pensar em uma nova sociedade de fato. Por isso que é tão difícil a gente pensar fora do que já é posto pra gente, né? Porque toda a configuração, o filósofo Pierre Bourdieu chama de estrutura estruturante. O que é isso? Toda estrutura que a sociedade tem é para reestruturar a nossa forma de viver. Então, como a gente está dentro de uma estrutura estruturante, ou seja, uma forma que nos formata, a gente pouco ou nada consegue pensar fora dessa nossa alienação social, fora de um mundo pensado para nós. E eu quero trazer aqui, né, chamar para a nossa conversa, o filósofo pai da palavra ética e pai da palavra política, Aristóteles de novo. Ele vai dizer o seguinte: se eu pego um indivíduo, ou seja, o único, né, e interajo ele em um grupo ético, esse indivíduo se torna ético. O que seria isso, né, essa noção? De que eu preciso me preocupar não em indivíduos. Para Aristóteles, a ética ela começa com o coletivo. Então, se eu posso colocar um indivíduo corrupto dentro de um sistema de interações sociais, um sistema de organização de relações entre as pessoas em que há ética, em que há respeito. E esse indivíduo corrupto, antiético, imoral, ele vai ser influenciado a ser ético e a ser moral. Da mesma forma, aponta Aristóteles, se eu pegar uma pessoa honesta e colocar ela dentro de um sistema corrupto, ela vai ser corrompida e logo nós vamos ter um indivíduo que era ético e foi corrompido pelo meio, né? A frase do Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então, nos leva a entender aqui que nós precisamos nos preocupar com, segundo Aristóteles, valores morais, valores que a sociedade está conservando, né? Quais são os valores que a sociedade está conservando? O que a sociedade pensa sobre as pessoas? Hoje, nessa nossa relação de interações dentro da internet, né, que a gente falou bastante, quem são as pessoas? Quem são os sujeitos? O que há de valorização e desvalorização sobre os sujeitos nessa noção de sociedade que nós temos? Será que
o nosso sistema de funcionamento social, as nossas interações sociais são pautadas na corrupção, na deslealdade, numa competitividade, no malandrismo, né? Numa forma muito para os inimigos a lei, para os meus amigos a, a, aquilo que os amigos quiserem, né? Para os inimigos a lei, mas para os meus amigos podem furar fila, facilito isso, facilito aquilo. Será que nós somos, né? O que há de mal em nós, voltando ao Rousseau, né? É implementado pela sociedade, é instalado em nós pelas nossas relações sociais, ou somos como a noção do Hobbes aqui, né? Somos maus mesmos, somos selvagens, estamos procurando o tempo todo competir com os outros, a ganância, qualquer coisa assim, ou somos bons por natureza e é porque nós somos obrigados a desconfiar dos outros, porque senão a gente vai vão nos passar a perna, alguém vai tirar o meu direito. Então eu tenho que sempre olhar o outro como culpado, eu tenho que sempre olhar o outro como suspeito, né? Isso é muito comum de a gente ver o outro sempre como suspeito, sempre desconfiar daquilo que eu não conheço, uma forma de segurança e de proteção. E aí volta aí a pensar essa noção de ser humano justo e injusto. A nossa injustiça ela é natural ou ela é um fruto das interações sociais? Será que se nós conseguíssemos fazer um tipo novo de educação, fazendo com que as escolas, ao invés delas fomentarem a competitividade entre os indivíduos, elas fomentassem colaboração, compartilhamento, saber compartilhar com o outro, saber interagir com o outro, somar forças, ao invés de ver o outro como inimigo, o outro como ponto a ser combatido, a gente começasse a olhar o outro como alguém capaz de me fazer contribuições para o meu funcionamento. Então, dou para o outro o que sei sobre a vida, recebo o que sei, compartilho e aí eu consigo ter uma sociedade melhor. Será que, se ao invés das educações que a gente ensina, né, que o outro ele é um perigo, que o outro ele é sempre alguém a ser desconfiado, se nós ensinássemos pelo contrário, o outro é sempre alguém que pode te ensinar a viver melhor, a gente não vai mudar essa nossa visão, né, e essa nossa noção de uma sociedade marcada pela desigualdade, marcada pela violência, marcada pela competitividade, marcada pela crueldade humana, né, de alguns quererem explorar os outros, aliás, quererem não, de explorarem de fato. Então, o que é preciso pensar e reconhecer aqui é sobre quem forma quem. O meio forma o sujeito ou o sujeito forma o meio. E se sendo um ou não o outro, a gente vai entender aqui que é possível fazer diferente. E é preciso, para fazer diferente, desenvolver uma crítica que nos sinalize sobre valores. Que tipo de ser humano eu tenho considerado que o outro é? Que tipo de ser humano que a sociedade considera que eu sou? Alguém suspeito? Alguém criminoso? Ou alguém potente, possível de construir, de fazer a